universo, né? O universo feminino, que é a sexualidade. Muitas vezes um tabu dentro das famílias, um tema cercado de mitos. A gente convidou a psicóloga e sexóloga Márcia Leal para a gente bater um papo a partir de agora aqui no estúdio. Ela já está aqui me aguardando para a gente ter essa conversa. Tudo bem, Márcia? Seja bem-vinda aqui ao Vida Saudável. Tudo bem, obrigada pelo convite. Bom, esse é um programa especial, né, que a gente está fazendo pelo Dia Internacional da Mulher e a gente pensou nesse tema porque eu sei que muitas mulheres que estão em casa, elas vão tirar algumas dúvidas em relação à questão da sexualidade. Então, eu queria que você, de forma geral, Márcia, falasse quais são os principais tabus, realmente, qual é a barreira em relação a esse tema dentro das casas, dentro das famílias? Então, infelizmente, não existe educação sexual. As famílias, os pais, as mães têm medo de conversar sobre sexualidade com os filhos, com as filhas, e também não existe nas escolas brasileiras uma matéria, uma disciplina específica sobre sexualidade humana. E aí o assunto vai ficando assim debaixo do tapete. A criança, o adolescente vai crescendo e vai aprendendo hoje em dia através da internet. E a internet, infelizmente, Nayara, ela traz a pornografia, né, que ensina de forma bem negativa como é a sexualidade. Então, as pessoas que assistem a pornografia, elas acabam se influenciando, achando que sexualidade é daquela forma e tentando trazer para a sua vida. E elas se frustram, porque não é daquela forma. Bom, então a criança cresce, né? Acho que na minha geração, pode ser que na sua geração, as mães, os pais não conversavam em relação a esse assunto, né? E acaba que as mulheres têm, na vida adulta, uma certa dificuldade para lidar. Muitas vezes com questões como orgasmo, como o sexo sendo algo que, não, estou mais velha, então já tive os filhos, que é isso, 60 anos, não preciso ter mais sexo. Então, qual a importância do sexo para a saúde mental e física da mulher? Então, a Organização Mundial de Saúde fala que para a gente ter saúde, nós precisamos estar bem fisicamente, psicologicamente, socialmente e sexualmente. Para eu ter saúde, essa área da minha vida também tem que estar plena, também tem que estar bem resolvida. E, infelizmente, não é o que acontece, como você falou. Como não tem essa comunicação, esse diálogo, o que é que acontece? A menina, muitas vezes, quando nós, dos 4 aos 6 anos de idade, passamos por uma fase chamada fase fálica. Isso de acordo com Freud, o pai da psicanálise. O que é que acontece nessa fase? A criança se toca. É normal isso acontecer e os pais ficam super preocupados. E acaba reprimindo aquela criança, principalmente se for a menina. Bate, pune, castiga, diz que não pode. Isso é feio, não faça isso, que isso é feio. Isso, bate na mãozinha da criança, tira a mão daí. E a criança introjeta esses valores, essas crenças, a menina. Então, ela vai crescendo com essa ideia. Quando chega na fase adulta, na fase que ela pode ter uma relação sexual, ela está com muitos bloqueios, ela não consegue se permitir, ela não consegue se libertar entre 4 paredes. E aí tem até uma pesquisa, né, da Faculdade de Medicina da USP de São Paulo de 2008, coordenada pela doutora Carmita Ábido, que é psiquiatra e sexóloga. Ela fez uma pesquisa em nível nacional, entrevistando pessoas de 18 a 70 anos para saber qual o comportamento sexual do brasileiro. E dentro dessa pesquisa ela descobriu que 62% das mulheres brasileiras fingem orgasmo. Ou seja, de 10 mulheres, 6, a maioria tem esse comportamento negativo de se auto-sabotar. E ela fala que esse comportamento é porque a mulher não se conhece. Por ela não se tocar, existe um tabu muito grande em relação a esse assunto. Muitas mulheres, para você ter uma ideia, também segundo essa pesquisa, 40% das mulheres não têm o comportamento de se tocar, de se conhecer. Então, ela acaba achando que quem tem que dar prazer para ela é só o parceiro. Ela literalmente coloca o prazer dela na mão da parceria dela. E aí, muitas vezes, ela se frustra, porque a gente volta lá para aquele assunto.
o homem, ele acaba sendo muito influenciado pela pornografia, e na pornografia a gente não vê o prazer feminino sendo privilegiado, né? E você falou também da questão das mulheres mais velhas, maduras. A sociedade é muito machista. Ela acha que a mulher depois dos 50, é feio mulher depois dos 50, dos 60 falar em sexo. Ou pensar em sexo. Ou pensar, querer, nossa, que é isso? Que história é essa? Atribuindo à mulher um papel como se nós fôssemos assexuadas depois de determinada idade. Isso não é verdade. A sexualidade, nós nascemos com sexualidade e morremos com sexualidade. Então, ela não acaba depois de determinada idade. Claro que é diferente, né? Uma pessoa mais velha, a vivência dela sexual é diferente de uma pessoa mais jovem, mas a pessoa continua tendo fantasias e desejos. Ou seja, a frequência pode ser menor, mas não quer dizer que ela precise parar de ter relações sexuais. A relação sexual, o sexo faz bem para a saúde, traz benefícios, a pessoa fica bem, ela fica mais motivada, ela aumenta a autoestima dela, ela se conecta com o parceiro. Então, só traz benefícios para a relação e para ela própria. Bom, e qual é a dica que você daria para as mães, para essa geração aí, para as mães que estão aí lidando com crianças, com adolescentes, em relação a como falar sobre sexo, como falar de sexualidade? Cada idade, quando for criança, usar o ludismo, a brincadeira. Para crianças menores, né, existem livros didáticos que respeita aquela faixa etária, porque assim, falar sobre sexualidade não estimula a criança a fazer sexo, pelo contrário, crianças e adolescentes que são bem instruídos, eles se previnem contra doenças sexualmente transmissíveis. A gravidez na adolescência é baixíssima. Países como a Alemanha, onde a educação sexual é obrigatório nas escolas, é lei. O índice de gravidez na adolescência é baixíssimo, não tem tanta disseminação de doenças sexualmente transmissíveis, não tem tanto machismo, homofobia, sexismo, porque há um respeito à diversidade, né? Então, a educação sexual, gente, combate o abuso sexual. Infelizmente, a gente sabe que a maioria dos abusos ocorrem dentro de casa. Então, quantas crianças está ali assistindo uma palestra sobre educação sexual e descobre que foi abusado e conta para a professora e conta para alguém, para um adulto de confiança dela? Então, realmente é abordando devagar. Se você tem dúvida, vai em livrarias, você pode encontrar livros que falam sobre sexualidade para criança de forma lúdica. E com o adolescente também tentar esse vínculo com o adolescente. Realmente o adolescente ele é meio rebelde, ele prefere a companhia dos amigos do que dos pais. Isso é normal, é uma fase. Todo adolescente ele é meio rebelde, né? Porque ele está ali tentando estar num grupo de amigos. Pode ser que alguma mãe, algum pai tente até falar, mas aí, não, mãe, não vou falar sobre isso com você. Isso. Como que faz? E aí é insistir, filha, eu sei que você pode estar com vergonha de mim por eu ser sua mãe, mas antes de ser sua mãe, eu sou sua amiga. E eu me preocupo com você, eu quero o melhor para você. Então vamos conversar, eu estou aqui para te ouvir, não estou aqui para te julgar, para te criticar. Então vamos conversar sobre esse assunto, eu estou aberta. Porque às vezes a mãe ou o pai já vai com alguma crítica, algum julgamento, aí o adolescente se fecha. Então, é importante deixar as portas abertas para que o adolescente se sinta à vontade para falar sobre esse assunto. Bom, e relação entre parceiros? Como que deve ser esse diálogo para que você tenha um sexo melhor, um sexo de mais qualidade? O diálogo é fundamental, né? Você precisa dizer o que é que você gosta, como que você gosta, porque o outro não vai adivinhar, né? Então, é muito importante eu me comunicar. Olha, meu bem, faça assim, faça assado, eu gosto dessa forma.
E é muito importante que o outro também não julgue. Muitas mulheres chegam para mim, Nayara, com a seguinte frase: nossa, eu tenho medo, o que é que ele vai pensar de mim? Se de repente eu pedir uma fantasia diferente, se de repente eu fizer algo novo para apimentar a relação. Então, homens, sejam mais modernos, né? Se a sua parceira ela está investindo no relacionamento, é porque ela gosta de você. Então, ela quer ali um momento, uma experiência, uma vivência bacana com você. Então, é muito importante que o parceiro também seja aberto e que ele procure estimular a mulher com massagens, palavras doces, com carinho, atenção. Nós mulheres amamos atenção, aquela ligação no meio do dia. Como é que você tá? Se não der para ligar, manda uma mensagem. Estou com saudade, mais tarde a gente se vê. Sabe, é muito importante a gente investir no nosso relacionamento e se comunicar, falar o que realmente está sentindo de forma assertiva, né? Você dizer sem ofender a outra pessoa o que você quer e o que você está com vontade de fazer. E isso independente se a relação ela é heterossexual ou homossexual? Sim, independente. Inclusive, você falando de relação homossexual, existe uma pesquisa, Nayara, que fala que mulheres lésbicas têm mais prazer do que mulheres heterossexuais. Então, a gente percebe, né, que a mulher ela conhece a outra mulher, ela sabe tocar no corpo da outra mulher de uma maneira mais carinhosa, mais estimulante. Então, olha como é interessante, como nós mulheres funcionamos, como a gente precisa de amor para se entregar para o sexo. Então, para eu me soltar, eu preciso admirar aquele parceiro, eu preciso me sentir à vontade com ele, conectada com ele, para que a coisa flua. Claro que existe o sexo casual, né? Muitas vezes acontece, mas para nós mulheres, nós gostamos de ter essa conexão com o parceiro da gente. Ok, então, muito obrigada. A gente conversei aqui com a Márcia Leal, ela é psicóloga e sexóloga. Então, muito obrigada pelas informações e até uma próxima oportunidade, Márcia. Eu que agradeço, estou à disposição. Obrigada, viu?